A graça, ela vai além. Ela, além de não permitir que eu morra, Deus ainda me abençoa, mesmo eu tendo pecado. Essa é a maior dificuldade que as pessoas têm. Por quê? Porque é um favor imerecido. É um favor que eu não mereço, mesmo assim Deus me dá. Nós não merecíamos a salvação. E quando veio esse tema no meu coração, é porque a gente, de fato, precisa entender que esse elemento graça, ele é muito importante, né, Vitor? E aí eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito, o que a graça causa em nós? Qual a importância na vida, da graça na vida humana, né? Na nossa trajetória como cristão e até mesmo quem não é cristão, né, Vitor? Sim, sim, com certeza. Na verdade, a graça, ela foi, assim, abundante para todos, né? A Bíblia fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então o pecado está na humanidade toda, não somente naqueles que nasceram de novo, não, todos estão debaixo daquela herança do pecado de Adão. Então a graça, ela se manifesta em todas as pessoas também, é que nós precisamos acessar ela, né? O texto de Efésios, capítulo 2, versículo 8, vai dizer que pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, para a gente entender a graça, a gente precisa entender isso. A graça, ela é um dom, né? Ela é um presente. A palavra no original, no grego, ela vai dizer isso, que a graça, ela é um presente de Deus para nós, que foi dado através, né? Porque as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender entre graça e misericórdia. Sim. E aí é onde fica um pouco complicado, porque as pessoas não conseguem diferenciar. Para elas, graça e misericórdia, numa maioria geral das pessoas que não conhecem um pouco do assunto, vão achar que são a mesma coisa, mas não é. Que nem a misericórdia de Deus, ela é o fato, como diz a Bíblia, de nós não sermos consumidos, né? Ela se renova toda manhã. Então, é como se eu pecasse, e aí o salário do pecado é a morte, né? E a misericórdia de Deus não permite que eu venha morrer. A graça, ela vai além. Ela, além de não permitir que eu morra, Deus ainda me abençoa, mesmo eu tendo pecado. Essa é a maior dificuldade que as pessoas têm. Por quê? Porque é um favor imerecido. É um favor que eu não mereço, mesmo assim Deus me dá. Nós não merecíamos a salvação. Então a graça se manifestou, como diz em Tito, ela se manifestou salvadora a todos os homens. E ainda ele continua falando que ela nos educa, para que a gente possa renegar das nossas paixões, as nossas vontades, aquilo que era do mundo. Quando nós renegamos isso, ela vai nos educando dentro do reino dos céus. Então quer dizer que a graça, ela nos traz essa oportunidade de ser filho, então. Exatamente. Porque a gente estava morto espiritualmente, a palavra de Deus vai dizer, e aí nós fomos ressuscitados, e aí é tudo uma junção, então. A graça com a misericórdia. Por isso que nós falamos, né, que quando vai acabar o culto, fala a bênção apostólica. Exatamente, né? Quando a gente vai falar, né? A gente pede, né, para que a pessoa, né, estenda suas mãos ali, aquele rito litúrgico, sim, né? E aí você fala assim, que o grande amor de Deus, o grande amor de Deus e a sua graça, as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, né, esteja sobre vocês, né? Então que a graça do Senhor Jesus Cristo se manifeste sobre vocês. Para quê? Para que a gente possa ter o favor de Deus. Porque o próprio texto de Efésios 2, ele vai dizer que não é por obras, para que o homem não se glorie. Sim. Né? Então, tipo, por que a graça, ela tem que ser abundante sobre nossas vidas? Porque senão o homem tem do que se gloriar. Exatamente. E a graça, ela é simplesmente assim, ó, não foi você, fui eu que fiz. É Deus falando pra gente, não é você, sou eu que faço. Quando você é bom, não é porque você é bom, é porque eu sou bom em você. E aí você pode ser bom. É aquilo que a gente vê em comparação. Quando a gente vai estudar a graça, a gente faz umas comparações de texto. Então você vai ver, antes da obra de Cristo, Jesus vai falar assim, ó, quando você estiver no seu quarto orando e você tem algo contra o seu irmão, ora para que você possa liberar perdão para ele. Porque se você não perdoar o seu irmão, você também não será perdoado. Só que lá na frente você vai ver Pedro, você vai ver Paulo, você vai ver Tiago falando assim, ó, e vós perdoai-vos uns aos outros, assim como Cristo já vos perdoou. Então há uma diferença, né? Tipo, quando a graça se manifestou, ele tá falando, ó, você já foi perdoado. Então agora, porque você foi perdoado, você tem capacidade dentro de você, que a gente entende que é o Espírito Santo, que veio, que tá habitando, que tá
transformando a gente de dentro para fora, que está nos habilitando, nos capacitando para também perdoar aquele que fez alguma coisa, alguma ofensa, praticou contra a gente. Então a graça, ela pode-se dizer, as pessoas têm até um pouco de dificuldade com isso, porque não sabem muito bem o que é a graça. É um poder, é uma pessoa, né? O que é a graça? Né? É um dom, a gente sabe que é um dom, né? Alguns teólogos vão dizer que a graça é o próprio Senhor Jesus Cristo, ou que a graça ela é a manifestação do Espírito Santo dentro do homem, né? Eu entendo que ela é, de um modo geral, ela engloba tudo, né? Porque o próprio texto de Tito, né, Tito 2:11, vai falar que ela se manifestou salvadora. Então, quando ela se manifesta salvadora, eu entendo que é através da obra de Cristo, né? A cruz, né? Quando a ela cruz nos salvou, e aí esse manifesto foi na hora que o véu foi rasgado. Assim que Deus, ele paga o preço pelo pecado, a Bíblia fala que havia um escrito de dívida contra mim e contra você. E aí a Bíblia fala que ele rasga esse escrito, porque ele comprou a gente por um bom preço. Né? Então ele rasga aquele escrito de dívida e fala, ó, acabou, vocês são meu, e mesmo vocês sendo meu, eu ainda dou o direito de vocês escolherem se vocês querem ficar comigo ou não. Né? Ele ainda nos dá essa liberdade. Então eu vejo a graça salvadora, tipo, através da vida de Jesus. Eu vejo a graça transformadora através da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, né? É uma coisa muito louca, né? Eu assisti alguns episódios aqui, vi você falando sobre o novo nascimento aqui também, né? E tipo, você entender que o homem nasce de novo pelo ministério do Espírito Santo. E aí Tito vai falar que a graça se manifesta nos educando a viver de forma como Cristo Jesus viveu. Você vê que a graça ela está sendo manifestada também através do ministério do Espírito Santo. Então, não tem como você falar da graça e não entender que ela está englobando de modo geral tudo aquilo que está dentro do contexto da nova criatura. Do nascer de novo, de caminhar em novidade de vida, de não ser escravo do pecado. A graça é a totalidade de tudo. É o favor imerecido de Deus, que é a palavra genérica que a gente usa para graça, né? Favor imerecido.